Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma semana com as nossas lives do Evangelho Diário. Sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar para começar. Vou esperar mais uns minutinhos para dar tempo mais gente entrar. E aí a gente começa o nosso Evangelho. Quem está entrando agora, quiser pegar a sua água, colocar aí do ladinho enquanto a gente faz o nosso Evangelho. Essa água vai ser frutificada com energias. Então, quem se sentir à vontade pode pegar sua água, seu evangelho para acompanhar a leitura, caso você queira. Bom dia, Paulo, tudo bom? Vamos esperar só mais um tempinho, uns 2 minutinhos, e aí a gente já dá início ao nosso evangelho. Bom dia para quem está entrando agora. Vamos começar mais uma semana com o pé direito, com muitas vibrações positivas, com muito amor. Já já a gente vai dar início ao nosso evangelho. Então já vai preparando a água, pega aí o seu livro para acompanhar a leitura. Bom dia, Laiana. Bom dia para todo mundo que está entrando. Sintam-se muito à vontade. Esse espaço aqui é nosso para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Falar um pouco mais sobre a palavra de Jesus, sobre o Evangelho, tentar vivenciar o Evangelho de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura. E hoje, já vou dar início aqui à nossa conversa do dia. Eu percebo que nesse tempo que a gente está em recolhimento, em quarentena, é normal a gente acordar alguns dias ou dormir alguns dias com o pensamento um pouquinho acelerado, com o coração um pouquinho angustiado. Mas eu percebo também que é necessário que a gente faça um momento de reflexão, um momento de meditação, um momento de oração também. Bom dia, Alex, tudo bom? Então, eu vou sugerir hoje que a gente faça uns exercícios de respiração e assim que a gente terminar, eu já vou ler a mensagem inicial e depois a gente já parte para o estudo do Evangelho em si, tá bom? Eu costumo respirar em 3 tempos. Então, no primeiro tempo eu respiro 3 segundos, aí eu prendo 3 segundos e solto todo o ar em 6 segundos. Mas se você já pratica meditação, se você já conhece ou tem outra forma de respirar que te deixa mais confortável, tudo bem, você pode fazer também. O importante é que você sinta prazer ao respirar e que você se sinta tranquilo e que você sinta o amor dentro de você no momento da respiração. Então a gente vai fazer esse exercício 3 vezes e depois a gente já vai partir para a leitura da mensagem inicial, tá bom? Então quem se sente inconfortável pode fechar os olhos. Vamos acalmar o nosso pensamento. Vamos imaginar na nossa tela mental a imagem do nosso mestre e guia, Jesus Cristo. Vamos sentir a energia divina no nosso coração. E vamos respirar com calma, com amor e tranquilidade. Inspirando. Expirando.
Inspirando. Expirando. Mais uma vez, vamos inspirar. E expirando. Espero que vocês estejam se sentindo mais tranquilos, mais em paz. E agora a gente vai ler a mensagem do dia. E aí vamos dar sequência para o nosso evangelho do dia. O evangelho, para quem tem o livro, hoje vai ser o capítulo 1. O título é Eu Não Vim Destruir a Lei. E a gente vai ler o item 1 hoje. Então vamos lá. A mensagem de hoje está no livro Vivendo o Evangelho. Foi psicografado por Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. E a mensagem fala assim: não basta. Observe, você não pratica o mal, mas não constrói o bem. Não mente, mas não luta pela verdade. Não agride, mas não defende o fraco. Não falseia, mas não assume o certo. Não mata, mas não ajuda a viver. Não rouba, mas não doa de si mesmo. Não erra, mas não desculpa ninguém. Não destrói, mas não edifica nada. Não odeia, mas não se entrega à causa nobre. Há muita gente que enxerga a virtude apenas em evitar o mal. Contudo, Jesus exemplificou o tempo todo a atividade no bem. Não basta simplesmente lavar as mãos. É preciso usá-las no trabalho digno. Eu espero que essa mensagem fique bem fresquinha na mente de vocês, porque o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com essa mensagem, né? Que a gente tenta sempre evitar fazer o mal, não pensar coisas negativas, não julgar o próximo, mas muitas vezes a gente não atua no bem, a gente se ausenta algumas vezes, né? Então essa mensagem que a gente vai ler hoje do Evangelho, ela vai nos ajudar muito a começar a fazer mais o bem e a seguir mais os passos de Jesus Cristo, né? Então, nesse capítulo, nesse tema do Evangelho, durante a semana vão ser tratados vários temas, mas todos voltados para o mesmo assunto, que o que é? O livro é Vivendo o Evangelho, psicografado por Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. Vivendo o Evangelho, não. E nesse tema que a gente vai tratar essa semana, a gente vai falar sobre as 3 revelações, né? Para quem não sabe, as 3 revelações foram Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo. Hoje eu vou dar só uma palhinha do que é que vai ser essas 3 revelações e ao longo da semana os nossos outros amigos vão falar sobre cada uma delas de uma forma mais específica. Então, para quem está acompanhando no livro, é o capítulo 1, item 1, tá? E começa assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Quando Jesus fala isso, a gente fica meio sem entender, né? Porque ele está dizendo que ele não veio destruir a lei ou os profetas. Como a primeira revelação foi Moisés, e Moisés recebeu, né? A gente sabe que existem 2 vertentes das leis mosaicas, né? Que existem as leis divinas e as leis civis. O que são as leis divinas? As leis divinas foi quando Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos. Essas são as 10 leis divinas e elas são imutáveis. Então, desde aquele tempo até os dias atuais, essas leis continuam totalmente atuais e totalmente válidas. Porque a gente tem que seguir essas leis para conseguir um adiantamento moral, um adiantamento espiritual. A gente tem que seguir essas leis para conseguir uma boa convivência com os nossos semelhantes, né? Então, essas leis são imutáveis. Mas também existiram as leis civis, né? Que foram ditas por Moisés e que, durante essas leis que ele fez, né? Ao decorrer dessas leis que ele criou, ele fez mais de 600 artigos. Então, assim, essas leis civis vão servir para quê? Vão servir para conseguir conter a população, um povo. Essas leis vão servir para dar condições de uma melhor convivência entre o povo. E essas leis, elas vão sendo mudadas durante os anos. Se a gente for pegar a nossa Constituição, que foi feita em 88, ela já mudou várias vezes. Por quê? Porque os nossos costumes mudam, porque as nossas necessidades mudam, porque todo o cenário que a gente vive, ele muda durante os anos.
E isso é extremamente necessário que as leis mudem junto com as nossas necessidades, né? Para que a gente consiga conviver, para que a gente consiga ter uma lei que supra as nossas necessidades. Então, assim, a gente tem que entender primeiro que as leis, né, falando da primeira revelação, foi Moisés de uma forma bem leve, bem rápida, só para a gente entender que existem essas duas vertentes e que a lei divina não muda. Então, quando Jesus fala, não penseis que vim destruir a lei aos profetas, é para a gente não pensar que depois que Jesus veio, ele esqueceu tudo aquilo que Moisés fez, né? Tudo aquilo que Moisés conseguiu edificar, e depois ali só existiu Jesus e o Espiritismo. Não é assim que funciona. Jesus veio justamente... Na verdade, se a gente for parar para pensar, Jesus é tão bom e tão misericordioso que quando ele veio encarnar aqui na Terra, Jesus já era um espírito tão evoluído, já era um espírito tão magnífico, que ele precisou diminuir um pouquinho a sua luz para encarnar aqui na Terra. E isso já é o primeiro ato de amor e misericórdia que ele teve por nós, né? Então, quando Jesus veio aqui para a Terra, para poder ser nosso modelo e guia, durante a sua vivência conosco, ele conseguiu nos mostrar o que foi viver essas leis, esses mandamentos, que foram deixados por Moisés através de Deus, né? E a primeira coisa foi o quê? Jesus teve que diminuir um pouquinho da sua luz para poder encarnar aqui entre a gente. Então, esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando Jesus encarna, ele nasce aonde? Na manjedoura. Ele fica encarnado durante alguns anos e depois ele desencarna e ele vai crucificado, né? Então, ele nasce e desencarna, né? Ele encarna e desencarna de uma maneira muito humilde. Foi numa manjedoura e numa cruz. Então, assim, durante todo o tempo que ele estava aqui, ele foi uma pessoa totalmente humilde, ele foi uma pessoa totalmente boa, ele era uma pessoa misericordiosa, uma pessoa amorosa. Então, assim, a gente consegue ver durante sua estada aqui na Terra, né, de forma física, de forma carnal, alguns pontos que todo mundo aqui deve lembrar ou deve saber. Um deles foi quando ele abraçou Madalena, né, Maria Madalena, quando ela era vista pela população como uma pessoa pecadora, que não merecia amor, que não merecia compreensão. Jesus foi lá e abraçou ela, né? Ele foi contra todo um pensamento, contra todo um mal dizer das pessoas, um apontamento de dedo, e foi lá e abraçou Maria Madalena, né? A gente consegue ver também ele com Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, quando Judas fugiu um pouco da lealdade a Jesus. Então Jesus foi lá e mesmo assim disse que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Eu tô falando aqui de uma maneira bem mais didática para ficar um pouco mais fácil para todo mundo entender. E assim, nesses pontos que eu trouxe para vocês, que foram só alguns dentre tantos que houveram, a gente consegue ver Deus, ou Jesus Cristo, cumprindo a palavra que foi deixada antigamente por Moisés. Então, quando ele fala que, para a gente não pensar que ele veio destruir as leis ou os profetas, que ele veio apenas cumprir, é exatamente isso. Jesus Cristo é nosso modelo e nosso guia. Então, a nossa luta diária, como seres encarnados em constante evolução, é tentar seguir também essas leis, esses mandamentos. Porque Jesus, como é um ser bom, um ser misericordioso, veio aqui e nos mostrou. Ele nos deu os primeiros passos, então que a gente consiga cumprir esses passos também, né? A gente sabe que a nossa caminhada, na nossa caminhada vão existir percalços, vão existir alguns medos e algumas angústias, mas que a gente não se perca no caminho, né? Que a gente consiga manter sempre o foco, que a gente consiga entender que através dessas leis e desses mandamentos que a gente vai conseguir uma evolução, né? A gente sabe que a gente está num planeta, nesse momento de provas e expiações, onde a gente passa ainda por muitas dores, por muito sofrimento, mas que depois dessas dores, esses sofrimentos, vão nos mostrar pontos muito positivos. A gente evolui muito com essas dores, né? E através do seguimento dessas leis e desses mandamentos e das obras de Jesus, a gente consegue nos melhorar, né? Porque a gente sabe que primeiro a gente tem que se melhorar para depois melhorar o próximo. Eu sou aluna do ESD e um dos meus mentores, né, que é o Fábio, acho que ele está até aqui na live, ele costuma dizer assim, que o nosso melhor professor é o exemplo.
E isso faz muito sentido, porque se a gente começar a colocar um espelho na nossa frente e começar a refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa forma de agir com as outras pessoas, a gente vai começar a se melhorar para depois melhorar o próximo. Porque o outro vai ver na gente o exemplo de bondade, de amor, de perseverança. Ele vai ver que na gente não existe mais o egoísmo, o egocentrismo, né? Tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos muito interessante que fala exatamente sobre isso. A pergunta é a 919 e ela diz assim, o tema é conhecimento de si mesmo. E Kardec pergunta aos espíritos assim: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos sabiamente respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, assim, a melhor forma de você fazer, de você evitar os arrastamentos ao mal, resistir a esses arrastamentos, é justamente conhecendo a si mesmo. Entendendo que nós temos defeitos, que nós temos nossos percalços, mas que através deles a gente vai evoluindo. Então, que a gente possa seguir os passos de Jesus e evoluir também. Acolher, não julgar, ser mais caridoso, ter a caridade como o nosso ponto de partida, como o nosso bem maior. Porque é através da caridade também que a gente vai conseguir o melhoramento, né? Que a gente vai conseguir ajudar o nosso próximo, os nossos irmãos que necessitam também da nossa ajuda, do nosso cuidado. E aí ele segue assim: porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Quando eu fui ler sobre esse assunto, eu pedi ajuda para o Barbosa, né? E eu falei: Barbosa, eu só não entendo o que é que Jesus quer dizer quando ele fala que o céu e a terra não passarão. A gente escuta essa frase até em músicas, né? Em músicas cristãs, existem cânticos que tem essa passagem e eu nunca entendi o que é céu e terra não passarão. Passarão para onde? E o Barbosa me explicou, né? E eu entendi de uma forma muito simples que o céu e a terra não passarão até que a gente cumpra todas essas leis. Então, a gente vive num planeta de provas e expiações e o próximo degrau a ser subido, a ser encarado, é um planeta de regeneração. Mas que a gente passe por esse momento, né? Que a gente está passando por um momento de transição, por isso que a gente passa por esses momentos, se a gente for parar para analisar esse momento de recolhimento que a gente está vivendo, é um ótimo momento para a gente poder vivenciar as leis de Cristo. Para a gente reconhecer no nosso pai, no nosso irmão, na nossa mãe, no nosso esposo, no nosso namorado, alguém que está ali com a gente para nos ajudar a evoluir, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar no nosso adiantamento moral. Então, não julgar, amar o próximo. Esse momento a gente tem que olhar como óbvio que tem o lado negativo disso tudo, né? A gente está vendo que muitos dos nossos irmãos estão desencarnando, mas que a gente entende que isso também é necessário, que isso tudo tem um propósito, tem um porquê, que eles estão sendo auxiliados pela espiritualidade divina, mas que a gente possa entender esse momento também como um momento de transição, em que a gente consiga ressignificar esse momento, para a gente cumprir essas leis, para a gente entender o poder dessas leis nas nossas vidas e que através do cumprimento dessas leis de uma maneira total, de uma maneira integral, que a gente vai conseguir passar para um planeta de regeneração, que é um planeta que a gente ainda vai ter alguns percalços, mas de uma forma bem mais branda, de uma forma mais tranquila. Então, assim, se nesse momento a gente está passando por isso, que a gente entenda que é necessário, mas que a gente entenda também que o nosso melhoramento, que a nossa evolução é bem mais necessária também, que a gente possa encontrar nesse momento uma forma bem mais branda de nos melhorar. Porque, por exemplo, se a gente for ver, existiram vários momentos aqui na Terra de evolução que foram tomadas por um viés bem mais pesado, como, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki. A gente percebeu, na verdade, que eram dois povos tentando se destruir. E hoje, no meio de uma pandemia, a gente vê povos como os israelitas, os paquistaneses, que estão vivendo tecnicamente em comunhão em prol de um bem maior. Então, a gente consegue já ver os avanços, a gente consegue ver que os nossos irmãos e que a gente mesmo já consegue avançar, mesmo que aos poucos, mas já é um avanço. A gente já vê a natureza respirando, a gente já vê a natureza revivendo, ressurgindo.
né? Então, que a gente consiga compreender esse momento também como um momento de evolução, como um momento de transição para um planeta melhor. Mas para que céus e terras passem, a gente precisa desse melhoramento, a gente precisa desse adiantamento, a gente precisa compreender que é necessário viver as leis de Cristo para que esse adiantamento ocorra, né? E tem uma frase bem legal que eu vi, que fala assim, Jesus Cristo, ele fala aqui no item 1, né? Não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim destruí-los, eu vim lhe dar cumprimento. E Jesus Cristo é a segunda revelação. E na terceira revelação, que é o Espiritismo, tem uma frase que diz assim, em relação ao Espiritismo. Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. A gente consegue entender que essas três revelações, elas andam juntas, de mão dadas. E que o Espiritismo, ele não veio abolir as leis cristãs, até porque o Espiritismo é uma religião cristã, é uma vertente cristã. Ele só veio nos ensinar de uma forma mais leve, de uma forma mais prática, como seguir essas leis cristãs. Em momento nenhum, o Espiritismo ele vai fazer menos de uma outra religião, de uma outra vertente. Pelo contrário, ela vai servir sempre de auxílio, de amor, de caridade, porque, no final das contas, o conteúdo de toda religião é o mesmo. É o amor, a caridade, a compaixão, a compreensão. Então, que a gente possa entender que existem essas três revelações, né? Que foi Moisés, com as suas leis, com as leis divinas, com os 10 mandamentos. Jesus Cristo, que veio cumprir essas leis, nos ensinar essas leis. E o Espiritismo, que veio nos ajudar ainda mais com a execução dessas leis. E ele completa que céu e terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Então, que a gente consiga nos colocarmos no nosso local de fala, no nosso local de compreensão, no nosso local de acolhimento aos nossos pensamentos, às nossas ações, que a gente sirva também de exemplo, assim como Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é nosso modelo e guia. Mas nós somos co-criadores de uma realidade. Então, que a gente possa criar essa realidade para o bem, para o amor, para a compaixão. Que a gente sirva de espelho para o nosso irmão, que também precisa estar adiantado e precisa estar em melhoramento para que a gente atinja esse grau de elevação, esse grau de adiantamento espiritual, para que a gente possa passar para esse planeta de regeneração, né? Que todos nós almejamos um mundo mais tranquilo, um mundo mais em paz. E para que isso ocorra, a gente precisa que todos nós como irmãos, porque a gente tem que entender também que somos nós somos um só. Nós somos um só pensamento, né? Tanto que quando a gente reza, a gente fala que um só pensamento subirá até vós, na prece de Cáritas. Então, um só pensamento, que esse só pensamento seja um pensamento do todo, da união que existe entre todos nós. Então, que a gente possa, de maneira bem clara, de maneira tranquila e de maneira consciente, principalmente, elevar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, no intuito de nos melhorarmos e de nos adiantarmos. Então, que a gente entenda que Jesus veio para cá, para a Terra, não foi para esquecer tudo que foi feito por Moisés e pelos outros profetas e pelas leis que foram deixadas. Pelo contrário, ele veio nos ensinar a exercer essas leis. Ele veio ser nosso modelo, nosso guia, para que a gente tivesse um parâmetro de como seguir essas leis e de uma forma mais tranquila, de uma forma mais branda, de uma forma mais suave, né? A gente sabe que essa caminhada é um pouco difícil no começo, mas quando a gente tem essa consciência de que fazer o bem e de que o amor de Cristo é infinito e é misericordioso, a gente vai conseguindo fazer essa caminhada de uma forma mais tranquila, de uma forma mais consciente, entendendo os nossos atos. A gente erra, mas a gente erra consciente e isso faz com que a gente peça perdão de uma forma mais tranquila. A gente realmente se deleita no colo de Cristo e se entrega para aquele momento de oração, deixando o nosso egoísmo e os nossos medos de lado. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa introdução do que vai ser essa nossa semana. Vai ser recheada de conteúdos muito bons. Então, vai vir falando... nessa semana a gente vai falar mais sobre Moisés, sobre Jesus Cristo, sobre o Espiritismo. Então, eu espero que eu tenha conseguido falar de uma maneira bem clara para vocês. Os exercícios de respiração, espero que vocês continuem fazendo na casa de vocês,
procurem buscar no YouTube, em plataformas digitais, meditações guiadas. Não se coloquem em sofrimento. Se você sentir que você está passando por um momento de sofrimento, de ansiedade, dá uma respirada, pensa em Jesus, mentaliza na sua tela mental o amor de Jesus, a paz, que aquele momento, tudo isso é passageiro, tá? Então não vamos nos desesperar, vai ficar tudo bem. E dia de quinta-feira a gente tem a vibração com o seu João, é um momento de paz, assim, absurdo, é muito bom. Então, permaneçam aqui no nosso Instagram com a Unlex, acompanhem a nossa programação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, agora a gente vai fazer a nossa prece final, né? Quem sentir à vontade, mais uma vez, pode fechar os olhos, se concentrar, observar na sua tela mental a imagem de Jesus. Ele com os braços abertos, as mãos bem espalmadas. Ele vindo de encontro a você, para lhe abraçar, para te dizer que vai ficar tudo bem e que essa energia divina possa penetrar no seu ser. Jesus, nosso Senhor, modelo e guia, Pai misericordioso, nós te agradecemos por mais esse momento juntos, onde conseguimos, Pai, encontrar na Tua Palavra todo o amor e toda a misericórdia que nos são necessários. Que possamos, Pai, viver as leis que nos foram deixadas, viver os Teus ensinamentos, que possamos auxiliar no nosso crescimento e no crescimento do nosso irmão. Que a gente possa entender que somos todos um só. E que nos momentos de vibração, que possamos lembrar dos nossos irmãos que estão adoentados, trôpegos, que estão nos asilos, que estão nas prisões, que estão também nas suas prisões mentais, que elas possam ser libertas. Te pedimos, Senhor, com o nosso coração e com todo o nosso amor, guia-nos, ampara-nos, abençoa-nos e nos coloca sempre, Pai, a serviço do Teu trabalho, do trabalho no bem, no amor, na bondade, na caridade e na misericórdia. Que essa semana que se inicia seja uma semana tranquila, com muito amor, com muita paz e com muitas realizações. Que possamos sempre tirar uma parte do nosso dia para vibrarmos em favor dos nossos irmãos que necessitam, em favor do nosso planeta e em favor dos médicos, das equipes encarnadas, desencarnadas que estão auxiliando nesse momento na evolução do nosso planeta. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Que assim seja. Graças a Deus. Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho de amor, de paz e de tranquilidade para cada um de vocês. Que seja uma semana muito abençoada, cheia de amor, cheia de paz. E espero que toda essa paz que está no meu coração esteja entrando também no coração de vocês nesse momento. Gratidão a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Essas lives vão ficar salvas também no nosso canal do YouTube, então vocês podem acessar o nosso canal. Todas as lives vão ficar salvas lá agora também. Então, quem perdeu esse evangelho agora, ele vai ficar salvo durante 24 horas aqui no nosso Instagram, mas também vai ficar salvo agora para a eternidade no nosso canal do YouTube. Então, gratidão às pessoas que estiveram aqui com a gente nesse momento. Um beijo carinhoso. Saudade, dona Ana. Saudade demais. Então, fiquem com Deus. Um beijo muito carinhoso. E até a próxima. O canal do YouTube, você pode encontrar a descrição dele aqui no Instagram do Lex. Tá? Você entra aqui na nossa página do Lex e vai estar lá o link que vai te guiar direto para o canal do YouTube. Então, aproveitem, se inscrevam no nosso canal também. O horário da vibração é toda quinta-feira, às 8 horas da noite, com o seu João Braga. Tá bom? Então, gente, um beijo e até a próxima.